Boa noite. Retornando o nosso estudo, né, que nós fizemos na terça-feira, e agora, continuando, quem chegou agora aí, né, nós estamos estudando a quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 2 das penas e gozos futuros. Mais precisamente, nós estamos na questão 971, que é o item Natureza das Penas e das Venturas Futuras, né? Nós estamos exatamente nesse ponto. Então, retornando o nosso estudo aí, é interessante que quando você faz o link, né, do que tem do lado de lá com o que você vive do lado de cá, parte das penas a gente já começa a vivê-las única e exclusivamente por causa das nossas escolhas ruins, né, aqui mesmo. Não sei se vocês concordam comigo, né? Então, a gente acaba tendo como se diz, essa paga já antecipada, né? O problema maior que eu vejo na hora que a gente fala de penas e venturas futuras é a hora que eu começo a mandar o cheque pré-datado para a próxima encarnação, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu não vou dar conta de resolver isso nessa encarnação, vai ficar para a próxima. E aí tem que tomar cuidado, porque está mandando um punhado de pré-datado para a próxima encarnação, né? E vai chegar uma hora que a conta virá, né? Então, assim, a cobrança do pai virá. Mas voltando à questão 971, Kardec pergunta, né? Porque nós tínhamos acabado de ler na 970 como que são os sofrimentos dos espíritos inferiores. E nós vimos que é exatamente o contrário do espírito superior, né? Aquilo que o espírito superior já relativizou, né? Ele não preocupa mais, é o que o espírito inferior mais se apega, né? A inveja, o egoísmo, né? Tudo isso mexe com ele, né? Então, essa é a 970. Na 971, Kardec pergunta, em relação à influência, é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Ué, é igual amigo, né? Nós temos amigos e amigos, né? Sempre boa da parte dos bons espíritos, isso é evidente. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que consideram susceptíveis de indução e que muitas vezes levaram ao mal durante a vida terrena. Aqui cabe aí uma paradinha para quê? Não é muito diferente do ambiente nosso, por exemplo. Você chega no ambiente de trabalho, eu lembro muito quando eu era estagiário, já vai tempo. Eu era estagiário, e aí me deram uma tarefa a mim, e deram tarefa também a uma outra pessoa, né, um colega lá da empresa. E esse colega, muito mais experiente que eu, lógico, né? Aí eu peguei minha tarefa e fiz não sei o quê, terminei rapidinho e levei para ele ver, né? Aí ele falou, não faz com muita pressa, não, porque senão eles vão dar mais serviço para nós. Ou seja, ele não estava sendo uma boa influência, né? Então, assim como acontece na nossa vida real, às vezes pessoas se aproximam de nós e você vê nitidamente ela se esforçando para a gente se perder igual ela se perdeu, e ela ainda consegue defender aquela ideia, né? O Haroldo Dutra Dias diz que assim, uma coisa muito perigosa é quando uma pessoa muito inteligente ela tem o poder da retórica, né? Porque ela acaba nos convencendo que o erro ainda está correto. Então, isso é muito perigoso. Então, essa influência do espírito mal conosco vem muito da nossa capacidade de nos defendermos dele. Nos defendermos como? Tendo bons pensamentos, né? Nós temos fazendo bons estudos, nos fortalecendo espiritualmente e moralmente. Aí não tem chance, né, para um espírito de má índole se aproximar de nós. A verdade é essa. Continuando, aí o Kardec vai e pergunta, na 971A, dessa forma, a morte não nos livra da tentação? Eu falo, não, de jeito nenhum, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque os espíritos não estão sujeitos às paixões materiais. Sim, eles não estão sujeitos às paixões materiais. Mas todo espírito inferior, ele está sujeito às suas dificuldades morais e espirituais. Então,
nós vamos ver daqui a pouco exatamente onde eles atacam. Já o homem, como ele tem uma materialidade muito forte, né, nós estamos envoltos numa materialidade muito grande, a espiritualidade, né, os espíritos errantes, principalmente os nossos irmãos trevosos, eles conseguem fazer, como se diz, tentar nos influenciar em relação a isso. Então, neste caso, o que acontece? Neste caso, o espírito ele tem uma influência maior. Mas na hora que eu desencarno, a influência da carne, ela diminui muito, né? Porque a carne ficou para trás, só foi o espírito e o perispírito. Nessa hora, só as minhas mazelas espirituais e morais que servirão de matéria-prima para meus irmãos que estão do lado de lá, tentando me obsidiar ou fazer como diz, né, na hora que você lê nos livros, né, ou fazer a cobrança das minhas atitudes em vida, né? Então, esse é um ponto. Aí ele pergunta na 972, né, pela explicação da 971 lá, mas se não dispõe do auxílio das paixões, como os maus espíritos procedem para tentar os outros espíritos? Aí é fácil, se as paixões não existem materialmente, elas existem, contudo, no pensamento dos espíritos atrasados. É só nos espíritos atrasados que elas existem? Não, né? No nosso também. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para lugares onde deparam com essas paixões e com tudo que as possam exercitar. Então, nós temos que tomar muito cuidado que isso que nós acabamos de ler, que ele falando, que é lá na reticidade, um espírito tentando desviar um outro espírito, baseado em quê? Baseado nas mazelas morais e espirituais. Isso acontece também conosco no plano encarnado, né? Em vez dele vir a mim através da materialidade da vida, ele vem dentro da minha moralidade ainda não tão firme, que eu ainda não tenho, né? Então, ele amplifica em mim algo que já está dentro de mim, né? Então, por exemplo, a gente que bate no peito como se fosse uma bandeira, eu sou nervoso assim mesmo. Não basta que ele venha e vai incutindo em mim coisas que me fazem ficar cada vez mais nervoso. Aí eu vou estourar com pessoas que eu amo, com pessoas que eu gosto, e essas pessoas vão se afastando de mim e minha vida vai ficando cada vez mais complicada. Então, qual que é o meu papel? Meu papel, como a gente sabe, que o Cristo ensinou, primeiro eu vou me vigiar e depois eu vou orar, né? Eu não oro primeiro para depois vigiar, não, é ao contrário, eu me vigio e depois eu oro, né? Então, vigiai e orai. Essa é a ordem correta, né? Então, continuando, aí ele pergunta, mas 972A, mas para que servem essas paixões se o objeto real já lhe falta, né? Ele falou, olha, é aí mesmo, nesse ponto é que está o suplício do espírito. Porque imagina, por exemplo, eu era uma pessoa muito pão dura, o que a gente fala, avaro, né? Aí ele fala assim, ele vê o ouro que não pode mais possuir. Aí ele fica falando assim, vamos lá no tal lugar que tem muito ouro para você ver. Ou, por exemplo, ele me leva, eu sou um espírito apegado ao dinheiro, ele me leva para ver os meus herdeiros dilapidando toda aquela fortuna que na minha cabeça é minha, né? Ou seja, já fui embora, já larguei tudo para trás, e isso me incomoda, né? O devasso, ele vai ver orgias das quais não pode mais tomar parte. O orgulhoso, ele vai ver honras que ele inveja e que não pode mais desfrutar. Então, ele vai ser atacado exatamente nas mazelas morais e espirituais que ele possui. Então, o espírito do lado de lá também sofre, né? Essas paixões, igual ele está falando aqui. Kardec, na 973, o que ele fala? Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Aí a espiritualidade responde para ele que não há uma descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. E mesmo que os espíritos tentassem nos explicar, né, eles teriam dificuldade, porque nós não fazemos ideia de tudo.
Mas eles deixam claro que a mais horrível é o pensamento do espírito ser condenado para sempre. Então, essa, ou seja, uma coisa que a gente aprende em alguns dogmas religiosos, da condenação eterna, isso para o espírito é uma coisa assim, complicadíssima, porque dá a ele a sensação que não vai ter remissão para ele, né? E não é bem assim, né? E o Kardec, inclusive, ele faz um comentário. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e, por isso mesmo, não pode ser afetada por impressões que agem sobre a matéria. Mas disso não se segue que esteja isenta de sofrimento, nem que não receba punição por suas faltas. É igual nós acabamos de ver. Eu que dou muito valor a determinadas coisas, aquilo em mim desenvolve um sentimento de posse tão grande que a perda daquilo me faz um sofrimento muito grande. Não é o fato de eu não ter mais meu carro, não é isso, mas é a sensação de perda, é aquela sensação que me dá, né, na hora que eu estou do lado de lá. E isso é que me atrapalha. E aí ele pergunta, já que ele está falando disso, pois é, já que você falou aí das penas eternas, da onde que provém a doutrina do fogo eterno? Aí ele explica, fala, olha, isso é uma imagem que foi criada e que, como muitas outras, a pessoa aceita aquilo como uma realidade. Não é assim, né? Na hora que o Espírito fala, né? Não foi uma imagem que foi criada, só que aí o pessoal passou a adotar que é isso mesmo, tem fogo. Não, não é assim. E aí ele fala, mas esse temor não pode ter um bom resultado? A pergunta do Espírito chega a ser carregada até assim de uma certa... eu vou usar o termo até cinismo, né? Lógico que eles não fizeram. Ele falou assim, se o troço funciona, observe se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensino coisas que a razão rejeitará, mais tarde produzirão uma impressão que não será durável, nem tampouco salutar. Então é engraçado, porque na hora que você fala das penas eternas, né, principalmente religiões dogmáticas que falam sobre isso, na hora que você conversa com a pessoa, eu não faço isso para ter um embate religioso, não, tá, gente? Eu faço isso para eu aprender e o outro também, né? Você deve aproveitar, principalmente pessoas de outros credos religiosos inteligentes, né? Eu não estou falando que é para você sair batendo boca com as pessoas, porque por que tem que ser inteligente? Porque as pessoas inteligentes normalmente são pessoas seguras. Então, elas não importam de conversar a respeito de determinado dogma, porque são pessoas seguras, inteligentes, elas sabem o que sabem, né? Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, principalmente de penas eternas. Porque a pergunta que eu sempre faço para a pessoa é, você se considera uma pessoa do bem? Qual é a resposta que você acha que eu vou ouvir? A maioria vai falar que são pessoas do bem. Aí eu viro para ela e falo assim, então você está me falando que você é igual Madre Teresa de Calcutá. A pessoa vai falar o quê para mim? Não sou igual Madre Teresa de Calcutá. Eu falo, mas espera aí, então Madre Teresa de Calcutá é do bem e você também se considera do bem? Ou ela é mais bem do que você é do bem? Aí começa a criar aquela confusão. Então eu falo assim, é por isso, eu explico para a pessoa, que eu não consigo entender como que você, uma pessoa inteligente, acredita piamente também no seu mal perene, para todo sempre, amém. Se você já viu que existe nuances entre o bem, imagina entre o mal. Então, assim, não faz... a nossa razão impede isso, né? E, normalmente, nessa hora, eu deixo a pulguinha atrás da orelha da pessoa, porque não tem problema ela continuar naquele credo religioso onde ela está. O que ela deveria era só repensar um pouco, se até eu brinco, né, que se até os judeus tinha o bode expiatório. O que é o bode expiatório? É aquele onde ele depositava o pecado dele, julgava pelo barranco, pronto, me livrei dos meus pecados. Se até o judeu inventou a figura do bode expiatório, que dirá os demais credos religiosos, né? Então, assim, não tem um pecado capital a ponto de você nunca mais ser perdoado por Deus. Não faz sentido isso, né? Porque se um pai perdoa, você já viu fila de penitenciária, como é que está assim, de mães, esposas, lá dentro só tem santo, né? Não é assim. Por mais que aquela pessoa que está lá dentro tenha praticado um crime, ela é filho de alguém ou esposo de alguém. Então, assim,
A pessoa está lá na fila perdoando aquilo, não é perdoando no sentido assim, não levando aquilo em consideração, mas falou assim, olha, ela está mais preocupada com aquela pessoa que ela ama, que está lá dentro, e se passando um processo de sofrimento, do que preocupar em ficar julgando o crime que ela praticou. Então, assim, isso é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. E ele fala, mas aí então ele até comentou aí, né? Então, voltando agora, 975, essa é interessante. Eu até marquei aqui, ó, porque é uma resposta grande. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do homem íntegro? Vocês lembram daquela entrevista da Madre Teresa, a hora que o repórter fala para ela assim, Madre, eu não faria isso que você faz com o dinheiro nenhum do mundo. Aí a Madre responde para ele, nem eu, meu filho. Tipo assim, não é dinheiro que me motiva a fazer uma coisa dessa. Estava dentro dela, né? Isso brotava do excesso de amor que ela tinha pelas pessoas. Então, é muito interessante, né? Porque a pergunta que Kardec está fazendo é: será que os espíritos inferiores conseguem notar, né, a felicidade do outro espírito? Será que ele consegue? Porque está comparando com o espírito inferior. Será que consegue? Então, qual que será a resposta? Olha que bacana. Sim, eles conseguem. Eles compreendem a felicidade do homem íntegro. E é o que causa o seu suplício, porque compreende que estão privados dela por sua própria culpa. E aí ele fala, é por isso que o espírito liberto da matéria aspira uma nova existência corpórea, pois poderá abreviar a duração desse suplício, se for bem empregado. É então que faz a escolha das provas por intermédio das quais poderá expiar as suas faltas. Olha aqui, gente. Vamos lá. Quem pode fazer escolha das suas provas? São espíritos medianos para cima, né? Um espírito que não tem capacidade espiritual de fazer essa escolha, ele será ajudado por espíritos mais evoluídos, né? É muito comum você ler nos romances espíritos, na hora que está fazendo um plano reencarnatório, o espírito que está do lado de lá está com tanta vergonha, está com tanto arrependimento, que ele começa a pedir para vir com tanta coisa, que aí vem um espírito mais evoluído e fala, olha, deixa eu te explicar. Você tem a eternidade para reparar essas faltas, mas o cara fica no desespero, não, mas é muita vergonha, eu preciso reparar isso rapidamente, não sei o quê. Aí ele vira e fala, não, nessa encarnação, você vai cuidar disso. Na próxima encarnação, se você se dar bem, aí nós vamos te dando mais outras coisas para você trabalhar. Porque, gente, as provas, elas não são como objetivo punitivo, no sentido que nós, seres humanos, conhecemos a palavra punição. Elas são educativas, elas são para desenvolver em você qualidades morais e espirituais. Então, assim, o que nós enxergamos como punição, do lado de lá se enxerga como escola, como se fosse uma prova no sentido de prestar fazer uma prova mesmo escrita para provar conhecimento. Porque, por exemplo, se eu, né, uma das provas que estava pensado para mim, eu aprender a ser mais tolerante, na hora que eu estou na necessidade, eu consigo entender o conceito, me torno uma pessoa mais tolerante, na hora que eu bater aqui na Terra, eu pouco vou passar provas para testar a minha tolerância, porque eles já viram, eles já entenderam que eu aprendi isso, né? Mas o que acontece comigo se eu sou uma pessoa intolerante? Na hora que eu bato aqui na Terra, toda hora vai aparecer alguma coisa para me provar, para eu ir aprendendo, porque eu vou aprender pela dor. Agora, olha que coisa interessante, que eu até grifei aqui dentro de um quadrado. Ele fala, mas presta atenção, o espírito sofre por todo mal que praticou. Ó, todo mal que eu pratiquei. Ou do que eu fui causa involuntária. Então, assim, todo mal que eu pratiquei ou mal que aconteceu por causa involuntária, ou seja, eu não tive intenção, mas mesmo assim aconteceu. Todo bem que tenha podido fazer e não fiz, eu também serei cobrado disso. Ou seja, todo bem que eu poderia ter feito e não fiz. E por todo mal que resultou do bem que eu deixei de fazer. Então você vê que você fala assim, a coisa ficou feia, né? Porque na hora que você
presta atenção nessa frase, significa o quê? Olha, se você quer realmente evoluir, pratica o bem. Mas por que pratica o bem? Porque pode ser que na hora que você está praticando bem, involuntariamente, vá ter como consequência o mal. Mas do lado de lá, eles estão olhando a pureza do seu coração naquele ato. Entendeu? Então, assim, nossa, eu estou levando uma pessoa, eu paro, estou prestando socorro, eu ponho a pessoa dentro do meu carro e eu, naquela ânsia de levar essa pessoa correndo para o hospital, eu atropelo uma pessoa e eu a torno inválida, né? Você concorda que isso é um mal? Com certeza, vou pagar pela justiça do homem, mas do lado de lá também. Por quê? Porque eu vou complicar a encarnação dessa pessoa, né? Que sofreu esse atropelamento. Ele vai ter várias restrições que vão acontecer com ele. Então, ou seja, eu estava fazendo um bem, eu fui rapidamente, mas acabei no meio do caminho de forma involuntária, né, entre aspas, né, porque eu sei que dirigindo de qualquer jeito pode acontecer, mas assim, eu não tive intenção ao dolo, eu não quis fazer aquilo, então isso vai ser levado em consideração. Então, é muito importante de lembrar disso. E aí eles continuam, o espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e viu o que distancia da felicidade. Então sofre mais ainda, porque compreende o quanto é responsável pelo aquele sofrimento. Para ele, não há mais ilusão, pois ele vê a realidade das coisas. Ou seja, então o espírito inferior consegue ver a felicidade do homem? Consegue. E como ele é inferior, ele vai invejar essa felicidade. Ele vai ser uma pessoa egoísta, porque ele fala, por que ele não eu? Entendeu? Então, isso tudo, isso vai machucá-lo. Isso vai machucá-lo. Né? E na 976, Kardec vai e pergunta, a visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, em que se transforma essa felicidade assim perturbada? Olha só o que ele está perguntando. Eu sou um espírito evoluído e estou vendo um espírito inferior sofrendo. Eu não vou sofrer porque esse está sofrendo? A resposta dele é muito interessante. Olha só, já que eu sou um espírito evoluído, o que acontece comigo? Isso não é uma aflição, visto que sabe que esse mal um dia terá fim. Ajuda esse espírito, vai ajudar o outro espírito a se melhorar, estendendo-lhe a mão. É esta a sua ocupação e uma felicidade quando obtém êxito. Então, assim, o prazer desse espírito evoluído é fazer com que esse espírito que ainda chafuda ali na lama do mal, que ele aprenda e ele ajuda. Então, não causa nele uma aflição. Por quê? Porque ele compreende o momento que aquele espírito está. Eu gosto muito de usar a palavra, como é que a gente fala? Nossa, ela fugiu completamente da minha pergunta, né? Da minha cabeça, mas eu vou lembrá-la aqui. Eu tenho compaixão por aquele espírito. O que é compaixão? Compaixão é quando eu não concordo com as suas atitudes, mas eu compreendo as suas atitudes em função do seu estágio evolutivo. Então, isso eu desenvolvo uma compaixão. É o Cristo. O Cristo, ele curava, independente de saber se merecia ou não merecia. Ele curava. Por quê? Porque ele tinha compaixão. Falou, eu não concordo. Mas qual era a frase que ele gostava de falar? Vá e não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, tá vendo? Você estava sofrendo, eu te ajudei, mas por favor, não volte para dentro da lama. Tem até uma passagem bíblia, vocês podem procurar, que ele fala, né? O cachorro voltou ao próprio vômito, né? Porque, quer dizer, conseguiu pôr para fora aquilo que estava lhe fazendo mal, e aí ele volta como se aquilo e começa todo o processo de novo, entendeu? Tem essa passagem bíblica. Aí ele vira na 976 e pergunta, isso se concebe da parte dos espíritos estranhos, ou seja, esse espírito evoluído não conhece, não viveu, né, como familiar desse. Ou indiferente, contudo, a visão das dores e do sofrimento daqueles que amaram na Terra não perturba a sua felicidade? Olha a resposta que eles dão. Se eles não vissem esse sofrimento, seria estranho após a morte. Ora, a religião lhes diz que as almas os veem, mas que consideram as aflições sobre outro ponto de vista.
pois sabe que esses sofrimentos são úteis para o seu adiantamento, se a suportarem com resignação. Afligem-se, portanto, mais pela falta de coragem que os retarda do que pelos próprios sofrimentos que sabem ser apenas passageiros. Você repara que, na hora que é parente, vamos falar assim, né, uma pessoa amada, um filho, a esposa, os pais, isso causa sofrimento? Causa uma perturbação no sentido que ele fica assim, gente, mas não é possível que ele não está enxergando o óbvio, né? Que basta que ele tenha coragem em fazer um movimento correto, a escolha correta. É essa aflição que ele tem. Mas em relação à prova que ele está passando, não. Porque ele sabe que a prova é passageira, ele sabe que vai sair lá na frente, entendeu? Aí o Kardec vem na 977 e faz, eu acho que dá para ler pelo menos essa, né? Porque nós já estamos aqui faltando 2 minutinhos. Se os espíritos não podem ocultar os seus pensamentos de forma recíproca e sendo conhecidos todos os atos da vida, deve-se deduzir que o culpado está sempre presente na sua vítima. E aí eles falam, realmente, e não podia ser de outra forma, o bom senso diz. Né? Ou seja, eu do lado de lá, eu vou estar sempre próximo às pessoas que foram vítimas das minhas irresponsabilidades espirituais e morais. Porque lembra, gente, que a gente costuma atacar a pessoa, né? Nós tivemos um caso agora aí que entristeceu o país, né? A criança que perdeu a vida pelo padrasto e pela mãe, né? É uma coisa muito triste, é muito triste isso, né? Mas, gente, quem é capaz de fazer uma coisa dessa? Somente um doente espiritual e moral, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de entender as consequências dos seus atos. E isso é motivo de nós pensarmos também por eles, não só na criança que foi, mas também por eles. Eu lembro da gente estudando com a Estela, um dia nós chegamos nesse ponto. Eu falei, quando existe uma notícia que te abala, e aí você começa a julgar aquela pessoa que foi naquele processo, lembra-se que, para a pessoa ter cometido aquilo, o estágio espiritual daquela pessoa é uma coisa muito complicada. Então, não cabe aí o julgamento. Imagina Cristo julgando cada uma daquelas pessoas onde ele operou seus milagres, se ele fosse fazer um julgamento da pessoa antes de fazer o milagre. Gente, provavelmente não teríamos o cristianismo, né? É muito difícil. Então, Cristo deixou muito claro para todos nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem tem direito a julgar os espíritos, né? Quem tem direito a julgar? Só Deus. Só Deus sabe o que passa no coração de cada um dos espíritos, por mais trevoso que ele seja. Só Deus para julgar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos amparar, distribuir amor, muito amor, com muita paciência, com muita tolerância, com muita resignação para as coisas que acontecem à nossa volta. Gente, chegou no nosso momento, são 20 horas, e nós vamos encerrar por aqui. Hoje é quinta-feira, desejo a vocês um excelente resto de noite, e é o final de semana que se aproxima, um bom final de semana aí com os familiares, para que todos possam ficar protegidos, tá bom? Grande abraço para vocês, e muito obrigado pela presença de todos, e quem ouve aí fora do horário, né? Muito obrigado pela presença. E até semana que vem.